Vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. De novo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, porém, dessa vez nós vamos para o capítulo 1, lá no início dessa carta. E nós vamos ler a partir do verso de número 10. 1 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso de número 10. Mesmo sentados, eu gostaria que vocês lessem junto comigo todo esse texto. Vamos lá, todos juntos? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Somente até aí a leitura. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. E ore também pela minha vida. Ore por mim, para que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Deus Santo, amado e bendito, nós pedimos ao Senhor que nesse momento em que a Tua palavra, Deus, foi lida e vai ser exposta, que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, que a revelação do Senhor dada a nós, ó Pai, que provém da Tua palavra, venha, Deus, de encontro ao nosso coração. Fale ao nosso coração e traga-se, ó Deus, ó Pai, aplicações às nossas vidas. Traga-nos, ó Deus, direção, discernimento, sabedoria, conhecimento para a glória do Senhor. Abençoe-me, use-me, ó Deus, ó Pai, conforme Tua santa vontade, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós estamos na terceira mensagem da nossa série, Como Ser uma Igreja Bíblica, compreendendo biblicamente a membresia da igreja. É a terceira mensagem. Na primeira mensagem nós falamos um pouquinho sobre o que é a igreja. Foi isso que nós falamos. O que é ser igreja? O que compõe a igreja? Qual é a essência do ser igreja? Foi isso que nós ouvimos no nosso primeiro domingo de julho. Semana passada nós falamos um pouco a respeito das contendas que há entre nós e dificuldades que nós enfrentamos como igreja. E quão é importante Deus nos dar sabedoria para poder resolvê-las. Somos diferentes, criados de formas diferentes. E uma vez ou outra, atritos acontecem. Mas Deus nos deu capacidade para resolvermos os nossos atritos, para resolvermos as nossas dificuldades. Deus nos deu a sua palavra. Deus levanta pessoas, sábios, conselheiros. Deus levanta líderes, presbíteros, diáconos, pastores, para auxiliar a igreja, para conduzirem a igreja,
para de alguma forma ajudarem a conciliação no meio da igreja. Que há sim problemas, há sim dificuldades. Nós não podemos negar isso, apesar de que Paulo nos ensina de que haver esse tipo de dificuldade entre nós é motivo de vergonha. Não deveria existir mais. É uma realidade que nós enfrentamos por causa do nosso pecado, por causa e fruto dos nossos pecados. E hoje eu gostaria de tratar um outro ponto importante para compreendermos, para sermos uma igreja bíblica, para sermos uma igreja que entende o que é de fato ser membro dessa igreja. Eu gostaria de entender, de olhar com você que para ser uma igreja bíblica nós precisamos viver em unidade. É imprescindível. Nós já cantamos sobre isso, lemos sobre isso na nossa liturgia, e nós vamos ouvir nesse momento agora um pouco mais sobre esta verdade tão importante para nós. Viver em unidade, estar unidos, temos uma só mente e coração. É algo extremamente importante para nós, como igreja do Senhor. Logo após a saudação, e aqui já analisando um pouco o contexto da nossa carta, logo após a saudação, o apóstolo Paulo ele continua com algumas expressões de gratidão. Ele conduz a igreja em algumas expressões de gratidão pela vida dos irmãos, pela vida da igreja de Corinto, pela existência daquela igreja. E talvez o versículo que vai nos ajudar a entender todo essa nossa perícope, essa nossa parte, esse trecho aqui que foi destacado para a nossa meditação essa noite, tudo isso tem como um ponto de partida o verso de número 9, que diz o seguinte: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é o ponto de partida, o verso 9 é o ponto de partida. Deus nos chamou à comunhão, e a comunhão fundamentada em Cristo. A comunhão fundamentada em Jesus, não em quem nós somos, não nas nossas capacidades, não porque nós somos bons de liderança, não porque nós somos bons da condução das pessoas, não porque nós temos métodos muito importantes e muito práticos para liderar pessoas, não. A nossa comunhão, ela é fundamentada em Cristo. É isso que Paulo diz. Não nas nossas técnicas, não nas nossas práticas, não na nossa capacidade de liderar, por mais que estudar todas essas coisas sejam bons, são coisas boas para nós. Há vários livros maravilhosos sobre liderança e liderança cristã, fundamentados nas Escrituras, mas a nossa base, a base da comunhão da igreja é Jesus, é Cristo. Então o nosso texto ele fala desta comunhão fundamentada em Jesus. Paulo continua a tratar sobre essa comunhão, sobre esta unidade que está fundamentada em Cristo Jesus. Essa comunhão, ela inclui a nossa unidade, ela inclui a harmonia, ela inclui que este povo de Deus exclua do meio dele dissensão, rivalidade, intrigas. Esta unidade, essa comunhão, ela nos condiciona, ela nos leva a excluir do nosso meio essas questões que nos levam a divisões, que nos levam a facções, que nos levam a rivalidades no meio da igreja. Então, a fim de deixar tudo isso muito claro, obviamente Paulo contava com o auxílio do Espírito Santo, que iria conduzir as suas palavras à vida da igreja, mas ao mesmo tempo, uma estrutura de argumentação que Paulo utiliza dentro desse texto, que é muito importante para nosso entendimento. E essa estrutura, ela começa com um pedido em forma de um apelo. Ela vai começar dessa forma. Paulo começa a trabalhar a ideia da unidade na igreja, dizendo: irmãos, eu rogo a vocês, eu vou fazer um apelo a vocês nesse momento. Então ele começa a trabalhar dessa forma todo o sentido, toda a ideia de unidade. Podemos dizer que após toda a saudação amistosa e calorosa do apóstolo Paulo, aqui é onde a carta de 1 Coríntios começa a ficar um pouco, talvez, difícil
de digerir, talvez principalmente para os irmãos da igreja nessa época, enquanto essa carta estava sendo lida. Porque, como eu já disse aqui, inúmeros problemas da igreja vão ser tratados. Nós vimos isso semana passada, que havia na igreja problemas de irmãos que estavam conduzindo a litígio outros irmãos. Então, inúmeros problemas, a imoralidade sexual, todas essas questões são tratadas aqui dentro dessa carta. Então, podemos dizer que a partir do verso 10 do capítulo 1, é onde o caldo engrossa para a igreja de Corinto. É onde as coisas começam a ficar um pouco complicadas de se ouvir, um pouco difíceis de serem tratadas. Porém, Paulo, com muita mansidão e sabedoria, com muita gentileza, com muito amor, ele começa a tocar na ferida, de uma forma gentil, como alguém que sabe que um medicamento que é ruim, amargo, precisa ser administrado, mas que administra com gentileza, que administra com amor, que administra com carinho, como quem ama, como quem quer ensinar, como quem quer educar. Algo necessário, porém doloroso. E às vezes o tratamento é assim. Ele é necessário, porém doloroso, muitas das vezes. Como nós bem sabemos e lemos aqui nos versos anteriores, se você ler aqui do verso 1 até o verso de número 9, Paulo estava diante de uma igreja, agraciada por Deus, conforme o próprio entendimento deles. Uma igreja que tinha até mesmo orgulho de ter dentro dela inúmeros dons, vários dons, vários e vários e vários. Se gabava disso, porém, essa igreja tinha sérios problemas. Essa igreja, ela era poluída de inúmeros vícios, e um desses vícios é as divisões que haviam dentro da igreja. Uma igreja bíblica, ela precisa ser uma igreja unida. Paulo entende disso. Uma igreja que quer entender a membresia precisa começar a entender a sua unidade, andar junto, caminhar junto e servir junto. Então eu gostaria de analisar aqui alguns pontos do nosso texto e depois trazer 3 aplicações para as nossas vidas esta noite. O nosso texto do verso 10 até o verso de número 11, ele vai começar com um apelo, como eu disse. Paulo inicia com esse apelo, fazendo um apelo à igreja. E este apelo tem como ponto de partida o próprio Jesus, que é a base da união, que é a base da comunhão, que ele disse no verso 9. Irmãos, então é no nome desse Senhor Jesus Cristo, que é a base da nossa comunhão, que eu faço esse apelo agora a vocês. Que eu rogo a vocês, nesse momento, esse Cristo que me chamou para ser apóstolo, como é dito no verso número 1, aquele que é invocado pela igreja, como é dito no verso 2 da carta, aquele que agraciou a igreja com dons, como é dito no verso 4, aquele que é o testemunho da igreja, como é dito no verso 6, aquele que virá no último dia, como diz o verso 7 e 8, e que é a base da comunhão. É em nome desse Jesus que eu faço esse apelo a vocês nesse momento. Eu rogo a Ele. Eu rogo a esse Jesus. E ele continua dizendo então: faleis todos a mesma coisa. Todos a mesma coisa. Queridos, nada é mais inconsistente no meio da igreja do que o antagonismo por parte dos crentes. Nada é mais inconsistente. E Paulo roga à igreja que ela tenha uma concordância, apesar de diferentes opiniões, apesar de termos às vezes divergências. E isto não só no sentido doutrinário, isso não só no sentido denominacional, como às vezes há divergências de pensamentos teológicos, divergências de pensamentos doutrinários. Paulo não está falando sobre isso. Paulo não está falando sobre essas questões. Paulo está dizendo é no coro, quando as vozes se juntam, quando a igreja então está unida para adorar a Deus, é importante que tudo saia em harmonia. É isso que ele está dizendo. Apesar das diferentes opiniões que nós temos, apesar das divergências que às vezes há entre nós, quando se junta o povo, quando o povo se une,
as vozes que saem precisam estar em concordância, precisam estar em uníssono, de forma harmoniosa, algo que seja agradável de se ouvir. Como é tão bom ouvir, por exemplo, o nosso coral cantar. No coro, no juntar das vozes, sai algo harmonioso, belo de se ouvir, que agrada a Deus. É disso que Paulo nos diz. Paulo não fala aqui de heresias, de se levantar contra pensamentos heréticos. Ele não está dizendo que a igreja não pode fazer isso. Muito pelo contrário, porque ele vai se levantar contra inúmeros pensamentos heréticos aqui no nosso texto. Ele vai apontar várias heresias aqui no nosso texto. E não só nessa carta, como em várias outras cartas. Paulo não quer dizer sobre isso. Paulo está querendo dizer aqui sobre essa unidade de adoração e de louvor da igreja. Paulo não quer que um cisma se crie dentro da igreja. Por isso ele diz, então tenham a mesma disposição mental. É isso que ele nos diz. Faleis todos a mesma coisa. Que não haja entre vós divisões. Antes sejais unidos na mesma disposição mental. Tenham os mesmos interesses. Qual é o interesse comum da igreja? A glória de Jesus. A expansão do reino de Jesus. A adoração a Jesus. Que o interesse de vocês seja o mesmo. O aperfeiçoamento dessa igreja, ela passa pela unidade. Quando ela tem uma única voz, quando ela tem uma única mente, quando ela tem um único proceder. É isso que Paulo diz. Essa disposição mental que Paulo diz é a ideia de você estar equipado. Estejam equipados com a mesma mentalidade. O reino de Deus, a glória de Cristo, a expansão desse reino, o anúncio desse reino, a adoração a Jesus. Que no juntar das vozes é isso que ecoe através da igreja. Paulo até mesmo menciona a fonte das contendas aqui. Como eu disse, Paulo recebe uma carta. Eu falei disso semana passada. Paulo recebeu uma carta por parte da igreja de Corinto. E nessa carta haviam relatos de alguns problemas da igreja. E aqui ele diz, olha, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Então, provavelmente, pessoas da casa de Cloe enviaram uma carta com um diagnóstico da igreja para Paulo, dizendo, olha, Paulo, a igreja está passando por dificuldades. Nós temos divisões na igreja, temos um caso de imoralidade sexual, temos casos de litígio na igreja, e uma série de perguntas que depois ele vai responder, lá a partir do capítulo de número 10 do nosso texto. Então, Paulo menciona aqui qual é a fonte, e ele continua, após ele trazer, então, esse apelo, Paulo continua dizendo, então, que a igreja não pode estar dividida. E se estão divididos em nome de quem? Quem é que está promovendo essa divisão? Quem é que está apoiando essa divisão? É o que Paulo continua aqui do verso 12 até o verso de número 13. Ele continua, olha, eu refiro-me ao fato de que um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Paulo traz aqui o entendimento de que ele sabe o que está acontecendo. Ele está inteiramente informado do problema da igreja, do que estava acontecendo dentro da igreja. É como se ele dissesse o seguinte, irmãos, sinceramente, eu sei que estão surgindo grupos no meio de vocês. Eu sei que estão surgindo facções no meio de vocês. Eu sei que tem alguns aí que estão seguindo esses grupos, dizendo, olha, eu sou seguidor do fulano. Eu sou seguidor do ciclano. Partidos no meio da igreja. E pessoas seguindo esses líderes partidários no meio da igreja. Ele sabia que as pessoas estavam se agrupando na igreja. Que as pessoas estavam ali se unindo em nome de alguns patronos no meio da igreja. E ele aqui até menciona alguns. Paulo, Apolo, Cefas e Cristo.
E é interessante que esses aqui que são mencionados, principalmente Paulo, Cefas e Jesus, que escreveram nas Escrituras, né? Paulo, Cefas, que também é Pedro, é o mesmo Pedro, Cefas e Pedro é a mesma pessoa, Cristo, Apolo, nós não temos registro de escritos dele, mas quando nós olhamos para Paulo, para Cefas, para Cristo, percebemos que são 3 pessoas que escrevem e repudiam divisões no meio da igreja. Os 3. Paulo repudia. Pedro também repudia. Ele vai falar sobre isso na primeira carta. E Jesus também repudia. Mas aqui pessoas estavam se unindo. Olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. É interessante que tem uma ordem aqui, né? Alguns comentaristas vão dizer que Paulo escreve esses nomes de forma intencional, colocando ele aqui como sendo inferior a todos os outros que aparecem depois dele. E havia até uma dificuldade na igreja de Corinto, que alguns não gostavam de Paulo. Achavam que Paulo era ruim de falar, ruim de explicar as coisas. Preferiam Apolo. Apolo era mais eloquente, falava de uma forma mais floreada, palavras mais bonitas. Então Paulo cria então essa lista. E quem são esses aqui? Vamos um a um aqui, cada nome. Paulo é o fundador da igreja. Foi ele quem fundou a igreja de Corinto. Como nós vimos em Atos, ele foi mencionado, ele foi lá para pregar o evangelho, gerar filhos deste evangelho dentro dessa cidade. Capítulo 4, verso de número 15, diz o seguinte: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos, pois, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então Paulo foi com esse intuito, de pregar o evangelho em Corinto, de gerar filhos do evangelho dentro de Corinto. Porém, alguns ali foram além do evangelho de Paulo. Se agruparam e usavam até o nome de Paulo como escudo. Nós somos de Paulo. O outro aqui é Apolo, provavelmente o Apolo de Alexandria, um orador extremamente eloquente, homem bom com as palavras, porém que precisava aprender um pouco mais sobre Cristo e o Evangelho. E é isso que acontece quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, quando eles estão lá em Éfeso, tendo como instrutores ali 2 pessoas muito importantes, Priscila e Áquila, que são instrumentos de Deus para abençoar a vida de Apolo. Porque Apolo falava muito bem, mas ele não era muito bom de conhecimento bíblico. Ele não era muito bom de teologia, ele não era muito bom de doutrina. Então Priscila e Áquila começam a discipular a vida de Apolo, começam a discipular esse homem, para que esse homem então pudesse ser um bom pregador. E é Apolo quem vai suceder o apóstolo Paulo, quando esse sai da igreja de Corinto. Paulo sai de Corinto para ir continuar o seu ministério, e Apolo então o sucede. E alguns ali, admirados com a sua capacidade de pregar, diziam assim: olha, nós não somos de Paulo não, Paulo é muito ruim, a palavra dele é fraca demais, nós somos de Apolo. Apolo sim é bom, ele prega bem, ele é eloquente, então nós somos do time de Apolo. É curioso que Cefas também é citado aqui, Pedro é citado. E é curioso porque nós não temos nenhum registro nas Escrituras de que Pedro esteve na cidade de Corinto. Porém, provavelmente alguns ali, entusiasmados com a ideia de Pedro ser um dos colunas da igreja, com a ideia de Pedro ser um dos cabeças da igreja, um dos fundadores da igreja, com a ideia de Pedro ser um daqueles homens que conduzem a igreja, eles dizem assim: olha, nós não somos nem de Paulo, nós não somos nem de Apolo, nós somos de um dos principais apóstolos, somos de Pedro e Cristo. Mais curioso do que o nome de Pedro é o de Cristo ser mencionado aqui. Nós não sabemos se havia ali uma divisão que não se associava nem com um, dizendo assim: olha, nós somos cristãos mesmo de verdade.
Vocês não são de Jesus, vocês são desses homens. Nós não sabemos aqui, mas alguns se juntaram e hastearam a bandeira de que eram de Jesus. Não sabemos os motivos, é difícil responder a essas perguntas. Será que tinha alguns que não eram cristãos? Será que tinha alguns que não eram convertidos? Não sabemos a resposta. Não sabemos a resposta. Mas Paulo continua dizendo: será que Cristo está dividido? Nós somos chamados à comunhão por Deus em Cristo. Precisamos todos nós reconhecermos Jesus como nosso mestre. Será que Jesus então se dividiu? Ele que é a base da comunhão da igreja? Será que nós podemos continuar a defender a divisão da igreja e usar até o nome de Jesus para isso? Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo é o cabeça de uma única igreja. Uma única igreja. Ele não foi dividido para ser cabeça de várias igrejas. Por isso, tirar Jesus, arrebatar Jesus do lugar de honra de Jesus como cabeça da igreja, é o que há de mais prejudicial no meio do povo de Deus. Quando nós percebemos que tiraram Cristo do trono da igreja, a igreja desanda. Por isso nós percebemos tantas igrejas desandando. Por quê? Tiraram Jesus do lugar de honra dele. Ele é o cabeça da igreja. É ele quem conduz a igreja. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, verso 8 e 9: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente, Paulo diz, para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Ele é o Senhor da igreja. Paulo continua dizendo, lá no capítulo 7, que nós seremos para sempre de Jesus. Capítulo 7, verso 23, por preço fostes comprados, não vos tornei escravos de homens. Vocês foram comprados por um preço muito alto. Vocês foram comprados por Jesus por um valor altíssimo, para vocês dizerem que não são dele. É muito alto o valor. Paulo vai dizer, no livro de Corinto, que submeter a outro no lugar de Jesus Cristo, em última análise, é rejeitar as bênçãos da redenção de Jesus. Quando nós trocamos Jesus por outros deuses, por outras pessoas, é rejeitar aquilo que Cristo fez pela igreja. Ele é o cabeça. Não foi Paulo quem morreu. Quando vocês são batizados, vocês não são batizados no nome de Paulo. Não são batizados no nome de Cefas. Não são batizados no nome de Apolo. Vocês são batizados em nome de Jesus. Por isso Paulo até faz um alívio aqui no final. Perceba que do verso 14 até o verso 17, ele dou graças a Deus, porque eu batizei foram poucos de vocês. Graças a Deus. Para que vocês não comecem a carregar para ir, foi Paulo quem nos batizou. Fomos batizados em nome de Paulo. Dou graças a Deus. Algumas aplicações para nós, queridos, diante desse texto, que nós precisamos aprender para vivermos como uma igreja unida. Uma igreja que se propõe a ser bíblica, querido. Se eu e você queremos ser uma igreja bíblica, precisamos entender que além de conhecer os aspectos doutrinários, além de conseguir explicar com eloquência, além de conseguir entender os diversos dilemas bíblicos que existem, nós precisamos entender que uma igreja em essência, que quer ser bíblica, é em sua vida, em seu conhecimento, em sua vivência. Ela precisa exalar, ela precisa mostrar os padrões bíblicos
não é só dizer que sabe, que conhece e que explica. Ela precisa mostrar. Ela precisa viver. Ela precisa exalar o padrão bíblico. E a unidade é um padrão bíblico para a igreja. É um padrão. Sempre foi um padrão. Sempre foi um preceito bíblico para a igreja. Sempre foi. Jesus, quando questionado sobre os seus milagres, certa vez questionaram Jesus. Jesus, você faz milagres em nome de quem? E até acusaram, dizendo que Jesus fazia milagres em nome de Beelzebu. E naquele momento, o que Jesus responde? Mateus 12, 25. Jesus responde o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. É o que Jesus diz. A unidade sempre foi o padrão bíblico. Sempre foi o padrão de Jesus para a igreja. Um reino dividido, ele não subsiste. Uma casa dividida, ela tem o seu fim decretado. Isso é em tudo nas nossas vidas. Tudo nas nossas vidas. Isso se aplica à igreja. Isso se aplica aos nossos casamentos. Isso se aplica nas nossas sociedades, na empresa. Isso se aplica em tudo. Se numa empresa tem 2 sócios, cada um pensa em uma coisa, a empresa não vai para frente. Se dentro de um lar fica o marido puxando a corda para um lado, a esposa puxando a corda para o outro lado, não aguenta. Uma hora rompe a corda. Dentro de uma igreja é a mesma coisa. Um reino dividido, ele não subsiste. Ele fica deserto. Quando nós lemos em Atos, o início da igreja, Atos 4:32, nós já percebemos que esta essência da igreja sempre esteve presente. Diz assim o texto, Atos 4:32, da multidão dos que creram. Vamos ler juntos? Coloca aí para nós, Lucas, por favor. Eu queria que a gente lesse esse texto juntos. Atos 4:32. Vamos lá? Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Assim a igreja começou. Era um coração. Era uma alma da igreja. Pensavam a mesma coisa. Estavam ali dispostos, equipados, no mesmo entendimento. Então, se nós fomos chamados à comunhão de Jesus, Filho de Deus, devemos compreender que esta comunhão, ela inclui unidade, que está firmada como algo essencial para a igreja. Então, para nós sermos uma igreja unida, queridos, 3 coisas são muito importantes para nós. 3 coisas. Eu gostaria de rapidamente falar sobre cada uma delas. Primeiro, uma igreja unida é uma igreja com uma única voz. Uma única voz. E essa voz, ela se aperfeiçoa na unidade, na comunhão. Apesar das nossas divergências, apesar das nossas diferenças, elas nunca podem sobrepor a voz que precisa e deve ecoar da igreja. Nunca devem sobrepor. Elas nunca podem gritar mais alto do que aquilo que é a base da nossa comunhão, que é Jesus Cristo. Por mais que nós tenhamos divergências, por mais que nós tenhamos diferenças, a nossa fé, a nossa dedicação, a nossa vida, elas estão firmadas em um único homem, Jesus Cristo.
Então, no coro, naquele coral, quando a gente abre a boca para cantar, precisa ecoar uma única voz. Precisa sair um único som, harmonioso, bom de se ouvir, belo de se ouvir. Por isso o salmista, como nós lemos lá no Salmo 133, ele se admira. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Paulo diz que nós seremos aperfeiçoados uns nos outros. É isso que ele nos ensina aqui. Seremos aperfeiçoados. Esta união é uma união para que eu e você venhamos ser melhores. Você entende isso? Essa pessoa que está do seu lado, seu irmão em Jesus, ele faz você ser melhor. Ele te ajuda a ser melhor. Você me ajuda a ser melhor, eu ajudo você a ser melhor. É isso que Paulo nos ensina. Por isso a unidade, ela sempre foi uma base fundamental na vida da igreja. Nós nos aperfeiçoamos. Segunda coisa que nós aprendemos aqui no nosso texto. Uma igreja unida é uma igreja regida e conduzida por um único cabeça. Um único. Nós não somos conduzidos por outro a não ser Jesus. Nós não ouvimos outra voz a não ser a voz de Jesus. Nós não nos renderemos a uma outra revelação que não seja a revelação de Deus, através da sua palavra. Quem conduz a igreja? Você é discípulo de quem? Você foi discipulado em nome de quem? A gente gosta disso, né? Eu sou discípulo do fulano. A igreja, ela é conduzida por um único cabeça. Eu já falei aqui isso, talvez algumas semanas atrás, não me lembro. Mas nós vivemos hoje num mundo individualista, isso é fato. Vivemos num mundo individualista. O individualismo, ele cresce cada vez mais. Nos afasta. Mas ao mesmo tempo que nós estamos vivendo a nossa individualidade, talvez na solidão da nossa casa, mesmo você numa casa cheia de pessoas, vários filhos, marido, esposa, cachorro, nós vivemos uma vida de individualidade, às vezes dentro de casa, às vezes nesse mundo rodeado de gente, está cada um num canto, cada um curvado diante de algo. Mesmo nesse mundo, nós estamos lá na nossa individualidade buscando pessoas para que a gente venha seguir essas pessoas. São os chamados influenciadores. E esta mentalidade, ela tem tomado conta da igreja hoje. Tem tomado conta. As pessoas às vezes chegam aqui influenciadas por uma série de gente. E às vezes o trabalho nosso como conselho, como líderes, pastor, diáconos, seja talvez quebrar mentalidades de inúmeros influenciadores, pensamentos. É o que tem tomado conta da nossa igreja nos últimos dias. São várias pessoas que se tornaram cabeça no meio da igreja. Vários pastores que hoje brigam por seguidores, pessoas crentes, conselheiros que brigam por seguidores. A igreja deveria ser composta de muitos seguidores de Jesus. Muitos seguidores de Jesus. Se existe alguém que a igreja deve seguir, é Cristo, e somente a Cristo.
Mas o problema dos nossos dias é que tem muitas pessoas que querem os seus seguidores hoje. Muitas pessoas. Tem muitas pessoas que querem talvez tomar o lugar dessa lista aqui de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Jesus. E conduzem a igreja numa facção, e conduzem a igreja numa divisão. Enquanto a igreja só deveria seguir uma pessoa. Muitos seguidores de Jesus Cristo. Mas o que nós percebemos é que há muitos que querem ser seguidos. Muitos. Muita gente que quer ser seguida. E por fim, queridos, uma igreja unida é uma igreja que tem um único objetivo. Um único objetivo. É como Paulo nos ensina. Fomos enviados, verso 17, para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Pregar o Evangelho. Anunciar a palavra do Senhor. Fazer e conduzir pessoas a serem discípulos de Jesus. Eu repeti essa frase várias vezes na série passada. Discipulado é ser discípulo de Jesus e ajudar outras pessoas a serem discípulos de Jesus, não nós. Por isso Paulo diz, eu prego o Evangelho não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Jesus não seja anulada. Para que as pessoas não venham dizer, poxa, a palavra dele é tão boa que eu me converti. A palavra dele é tão boa, eu me arrepiei todo. Chorei. O que isso acontece? A cruz de Jesus está sendo anulada. Isso não quer dizer que a gente não deva conhecer a palavra do Senhor, que a gente não deve ser melhor, conhecer, se aperfeiçoar. Não, não é isso. Mas é pregar o Evangelho não confiando em nós mesmos, não confiando na nossa capacidade, não confiando na nossa técnica, não confiando na nossa eloquência, para que a cruz de Jesus não seja anulada, para que nós não venhamos tomar o lugar que é de Jesus, para que nós não venhamos assumir o posto que é de Cristo, e única e exclusivamente de Cristo. Uma igreja unida é uma igreja que tem um único objetivo: conduzir pessoas a Jesus, ajudar pessoas a se aperfeiçoarem para a glória de Jesus, ajudar pessoas a se tornarem discípulos melhores de Jesus. É para isso que nós vivemos como igreja. É para isso que a Igreja Presbiteriana de Rolândia precisa existir. É para levar pessoas a Cristo, ajudar pessoas a serem melhores em Cristo Jesus. É para isso. Assim a cruz não será anulada. Assim Cristo continuará sendo o cabeça da igreja. Assim a voz de Cristo é quem ecoará através da igreja, e não a nossa voz, e não a nossa capacidade, e não a nossa técnica. É assim que nós vivemos. Uma igreja unida, ela tem uma única voz quando ela se ajunta. Uma igreja unida, ela é regida por um único cabeça. Uma igreja unida, ela tem um único objetivo. Um único objetivo. Que Deus nos ajude, queridos, em nome de Jesus. Que a base, Cristo, nos conduza em comunhão, cada vez mais. Que a base, que é Cristo, nos conduza em unidade, cada vez mais. Que Cristo nos ajude a sermos um. Que Cristo nos ajude a estarmos juntos, a vivermos como povo dele, a vivermos como família dele. Que Cristo nos ajude. Que cada pessoa que entra por essa porta sinta isso. Perceba isso.
Olhe e veja e cante como o salmista. Oh, como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos. Como a gente percebe que aquele povo é abençoado. A base da igreja, a essência da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento. Gostaria de chamar o nosso ministério de música aqui à frente.